Em 1761, o capitão Jean de Lafargue liderava o navio francês Lutil numa expedição arriscada. Sua missão era transportar carga de carne e arroz de Madagascar para a ilha Maurícia. No entanto, em meio a ventos fortes e com mapas contraditórios, o navio colidiu com os recifes próximos à ilha Tromelin. A tragédia desencadeou uma série de eventos que mudariam a vida das mais de 160 pessoas a bordo. Ao amanhecer, os sobreviventes, incluindo mais de 60 malgaches, nativos de Madagascar escravizados, descobriram que estavam encalhados na desolada ilha. Com apenas 1 quilômetro quadrado de terra sem árvores e rodeada por recifes, a ilha era um ambiente hostil. A falta de recursos naturais e a exposição ao clima tropical tornaram a sobrevivência uma batalha diária. Descoberta pela França na década de 1720, a ilha era mais um vestígio vulcânico do que um refúgio. Com uma área terrestre de apenas 1 quilômetro quadrado, a ilha Tromelin, também conhecida como Ilha de Areia, era um deserto de vegetação, com sua altitude máxima alcançando meros 7 metros acima do nível do mar. A falta de árvores tornava impossível avistar navios à distância, enquanto os recifes circundantes dificultavam a pesca. A escassez de recursos era evidente, restringindo os sobreviventes a depender das aves marinhas e tartarugas para a alimentação, em um ambiente onde a temperatura podia ultrapassar 27 graus Celsius na maioria do ano. O isolamento geográfico e as condições climáticas adversas fizeram da ilha de Tromelin um cenário desolado e desafiador, testando a resiliência dos náufragos em sua luta pela sobrevivência. Com a realidade da desolação da ilha diante deles, os sobreviventes, liderados por Barthélemy Castellan-du-Vernet, iniciaram uma árdua luta pela sobrevivência. Utilizando os destroços do naufrágio, eles improvisaram abrigos rudimentares e procuraram maneiras criativas de suprir suas necessidades básicas. A construção de The Providence destacou-se como um feito notável e improvável. Contrariando todas as expectativas, não se limitaram a uma simples jangada, mas empreenderam a construção de uma verdadeira embarcação. A partir dos destroços do Lutil, ergueram um navio improvisado que poderia, em teoria, levá-los de volta à civilização. Essa empreitada envolveu a coleta e manipulação de materiais, desde madeira até cordas improvisadas, evidenciando uma extraordinária engenhosidade em meio à adversidade. Entretanto, a história tomou um rumo cruel, quando The Providence partiu sem os malgaches, deixando-os abandonados na ilha. Esse momento crucial não só simbolizou uma separação física, mas também uma ruptura nas esperanças de resgate imediato. A comunidade frágil que se formara na ilha foi dividida, com uma parte partindo em busca de ajuda, enquanto outros ficaram para trás, enfrentando mais anos de isolamento. A construção do The Providence não apenas ilustra a tenacidade dos náufragos, mas também destaca as complexidades sociais e as tensões presentes na luta pela sobrevivência. O episódio revela camadas profundas da condição humana quando confrontada com desafios extremos, proporcionando uma visão única sobre a resiliência em face da tragédia. Enquanto Barthélemy Castellan-du-Vernet retornava a Madagascar a bordo do The Providence, os malgaches que ficaram para trás enfrentaram uma dura realidade de isolamento e adversidade na ilha. A falta de recursos básicos, como água potável, levou à morte de 8 malgaches nos primeiros dias após o naufrágio, destacando a urgência da busca por soluções práticas para a sobrevivência. A tentativa de construir uma jangada para deixar a ilha resultou em tragédia quando 18 malgaches desapareceram no oceano, sem deixar vestígios.
Enquanto isso, a comunidade restante enfrentava desafios alimentares, adaptando-se à vida em um ambiente onde a pesca era limitada pelos recifes. A ingestão de tartarugas, inicialmente considerada tabu na cultura malgache, tornou-se uma necessidade crucial para a sobrevivência. O isolamento prolongado e as perdas constantes começaram a impactar a população malgache. O desespero levou-os a construir uma jangada maior na esperança de alcançar ajuda. Infelizmente, esses 18 indivíduos que se aventuraram para o mar nunca foram vistos novamente, aumentando o fardo emocional sobre os sobreviventes restantes. Enquanto isso, Barthélemy persistia em seus esforços de resgate, apelando repetidamente às autoridades em Madagascar e na França. No entanto, as circunstâncias da Guerra dos 7 Anos limitaram a resposta, deixando os malgaches à mercê de um destino incerto. As tentativas de resgate, marcadas por desastres e recusas, tornaram-se símbolos angustiantes de uma luta prolongada pela sobrevivência em um ambiente hostil e impiedoso. O destino dos malgaches na ilha Tromelin permaneceu incerto por anos, marcado por tentativas frustradas de resgate. Somente em 1776, após 15 anos de isolamento, a embarcação francesa Dauphin, sob o comando do capitão Jacques-Marie Boudin de Tromelin, chegou à ilha remota. O que restava dos sobreviventes eram 7 mulheres e um bebê, testemunhas resilientes de uma saga de resistência e tragédia. A chegada do Dauphin marcou o fim da longa e penosa jornada dos malgaches em Tromelin. Os resgatados foram trazidos de volta à civilização, deixando para trás uma ilha que testemunhou décadas de desafios inimagináveis. Ao deixarem a ilha, os sobreviventes viram-se fora da Ilha de Areia pela primeira vez em 15 anos, encerrando um capítulo trágico e lançando-se em um novo começo. O gesto humanitário do governador da Ilha Maurícia, que declarou os malgaches livres, ofereceu-lhes a oportunidade de retornar a Madagascar. Surpreendentemente, as mulheres recusaram, optando por permanecer na Ilha Maurícia, talvez receosas de outro naufrágio ou apegadas às novas vidas que construíram. O bebê nascido na ilha junto com sua mãe e avó foram acolhidos pelo governador, integrando-se à sociedade local. A mudança do nome da ilha para Tromelin, em homenagem ao capitão que finalmente os resgatou, tornou-se um epílogo sombrio para essa história trágica. Desde então, a ilha Tromelin permanece no Oceano Índico, servindo como um lembrete silencioso da resiliência humana em face da adversidade extrema. As vidas reconfiguradas dos sobreviventes, embora envolvidas em mistério após tantos anos, simbolizam a extraordinária capacidade de sobreviver e reconstruir após um período prolongado de isolamento e desespero. Em 2006, um ex-oficial da Marinha Francesa e diretor de operações do Grupo de Pesquisa de Arqueologia Naval, chamado Max Guéroult, liderou uma expedição arqueológica à ilha. Guéroult acredita que a maioria dos escravos que desembarcaram na ilha morreram nos primeiros 2 anos. Em 5 anos, a população da ilha foi reduzida para 15 sobreviventes e assim permaneceu na década seguinte. Guéroult e sua equipe descobriram utensílios de cobre que foram recuperados dos destroços e depois transformados em novas formas. O mais notável foi como eles foram consertados, alguns até 8 vezes, ao longo de 15 anos. Os náufragos tiveram que cortar pedaços de cobre de outros objetos para remendar, fazer furos nos remendos e nas placas e, em seguida, usar pequenos pedaços de cobre laminados como rebites, que eles depois martelaram no lugar. A escavação revelou cerca de 45 objetos domésticos, incluindo tripés de ferro para apoiar recipientes de cozinha, e grandes tigelas de chumbo, provavelmente feitas de folhas de chumbo, usadas para calafetar buracos no navio. Também foram encontradas peças de joalheria de cobre, como anéis, pulseiras, pingentes e um pente.
Não parece que essas pessoas tenham sido derrotadas por sua situação. Elas tentaram sobreviver com ordem e método, disse Guerrero sobre os escravos náufragos. É uma história muito humana, uma história de instinto e sobrevivência de pessoas que foram abandonadas porque foram consideradas por alguns de seus semelhantes como menos humanas. Inscreva-se no nosso canal para mais histórias incríveis e compartilhe essa emocionante saga de sobrevivência com seus amigos.